Olá! O Conversas Transformadoras é um espaço de diálogo sobre como podemos efetivamente transformar a educação e o aprendizado. Sabemos que a necessidade de aprender cresce a cada dia e que novos desafios batem à nossa porta, também todos os dias. Assim, enquanto profissionais de educação ou pessoas ligadas à educação, nós não podemos ficar parados, nós temos que buscar caminhos, possibilidades para efetivamente transformar a educação, o aprendizado. Conversas Transformadoras é um chamado à compreensão das ações de transformação reais do aprender, principalmente das escaláveis e daquelas portadoras de futuro. E aí, vamos realmente transformar a educação? O nosso bate-papo de hoje é sobre a escola do futuro, transformadora de vidas. Eu tenho a honra de ter aqui comigo para essa conversa José Manuel Moran, professor, pesquisador, conferencista e mentor de projetos de transformação na educação, com ênfase em metodologias ativas, modelos híbridos, tecnologias digitais e projeto de vida. O professor Moran foi um dos fundadores da Escola do Futuro da USP, professor da USP também, e possui uma visão bem equilibrada de como a educação pode e deve se transformar. Bem, professor, deixa eu adicionar o senhor aqui. É um prazer, uma honra poder estar com o professor Moran na nossa Conversas Transformadoras. E a minha primeira pergunta para você, você pode depois também se apresentar um pouco mais adequadamente, após alguns belos anos de experiência que o senhor teve e tem, o que essa experiência te mostra hoje sobre que tipo de transformação a educação precisa, não somente para agora, para os dias de hoje, mas para o futuro também? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Robson, um prazer revê-lo, e é bom estar conversando com vocês, os ouvintes, sobre um tema tão importante que é educação e a educação transformadora. O que eu aprendi nesses anos? Que a educação sempre tem os mesmos pilares, sempre tem as mesmas questões, mas isso vai sendo feito de forma diferente. Então, a transformação não é na educação. A educação é um processo humano, um processo de encontro, é um processo de aprender juntos, em que alguns têm um pouco mais de experiência, mas em que todos nesse processo aprendem. O jeito que isso se faz, isso se vai mudando. Então, o que eu aprendi nesses anos, em que a educação é cada vez mais necessária, ela é mais inclusiva, significa, ela vai incluindo a mais pessoas, e ela é mais desafiadora, porque antes ela de alguma forma se resolvia no intelectual, no conhecimento intelectual, estava muito focada no conteúdo, e hoje o foco é na transformação das pessoas, a transformação também da sociedade. Então, nessa dimensão mais social. E também tem uma transformação digital. Antes resolvíamos tudo num espaço físico, hoje temos quantidade de possibilidades de aprender em qualquer lugar, de múltiplas formas, de aprender sozinhos, de aprender intensamente em grupo, de aprender através da mediação de pessoas experientes, de aprender fora da escola, aprender no mundo, de aprender através de mentoria. Então, a educação continua, os desafios são maiores, porque a gente acrescenta como que camadas do foco que antes era mais conteudista para as dimensões humana, social e um pouco de um ecossistema global, pensar também na educação da
do planeta, na sustentabilidade, no empreendedorismo, criatividade, aspectos que sempre estavam implícitos na educação, mas agora eles se tornam mais prementes. Então, a educação mais empreendedora é talvez uma das marcas da educação hoje. O aluno como empreendedor, o professor empreendendo dentro da sala de aula e empreendendo na vida. O aluno aprendendo na escola e aprendendo no mundo e aprendendo ao longo da vida. Que maravilha! Eu gosto demais dessa visão, professor. Muitas escolas falam, né, quando tem aquelas aulas de empreendedorismo, algumas aulas um pouquinho diferentes, aula de inovação, por exemplo, dentro da escola secundarista, por exemplo, a escola de ensino médio, e alguns acham que isso é meio que modinha ou modismo, e principalmente os mais tradicionalistas, mas o mundo, né, e uma das coisas que eu gostei que você falou é que a transformação é nas pessoas, né, como as pessoas precisam aprender, não é na educação só e nos processos, mas é na pessoa. E o mundo tem mudado muito, o mundo está ficando muito mais complexo, né? Até por conta desse emaranhado digital e de conexões, e de comunicação e de ciência que existe hoje no mundo, mas as relações humanas continuam a nos dar trazer um desafio a mais, né? A parte humana, a parte do ser humano continua sendo um grande desafio, apesar que é onde está a essência da nossa existência e da nossa coexistência. Então, com esse mundo mudando muito, como é que você vê que essas transformações do mundo, principalmente nessa lógica do digital, das tecnologias, como é que você vê isso impactando o aprendizado das pessoas? Eu não falo isso não somente na escola, mas a forma como as pessoas aprendem. Como é que o senhor vê isso? Se algo está claro hoje, é que quem quer aprender pode aprender de múltiplas formas. Você pode aprender sozinho, você pode aprender em grupos, você aprende em redes, você aprende em organizações voltadas assim para a aprendizagem, que nós chamamos escola no sentido amplo. Mas o importante é que conseguir motivar a criança e o jovem a que se perceber como um aprendiz ao longo da vida e que ele goste de aprender, de observar o mundo, de pesquisar, de aprender também a se olhar, de aprender a conviver. Se você consegue criar esse hábito, porque é um hábito, como tantos que temos que criar, o hábito de gostar de aprender, de ser curioso, você consegue assim movimentar as pessoas numa direção que vai ser muito, muito bonita, porque a escola é um espaço que um pouco organiza um pouco esses processos, mas ao mesmo tempo você vai incorporando todas as possibilidades que nós temos, principalmente no digital, de aprender em redes, de aprender naquilo que te interessa. E isso, para muitas pessoas, é um pouco... As pessoas se perdem nesse processo. Há tanta informação e as pessoas às vezes ficam no entretenimento, no jogo, e não aproveitam todo esse potencial. Há pessoas que aprendem, mas aprendem para melhorar a vida do ponto de vista econômico, que é um motivo importante, mas você precisa aprender como o teu projeto de vida. Quando desde pequeno você diz à criança que o aprender ele
ela é a dimensão mais importante da tua vida, porque ela abre as portas para tudo. Porque a aprendizagem ela é 360 graus, você não aprende só uma coisa, não aprende só uma profissão, você aprende a viver, a ser uma pessoa mais aberta, uma pessoa mais humana, a saber lidar com suas dificuldades. Essa aprendizagem mais experiencial, mais vivencial, ela se cria na família e na escola, em primeiro lugar, mas depois se amplia em contato com todas as possibilidades de redes que nós temos. Então, o que me choca um pouco é que, com tantas oportunidades e tantas pessoas que foram a escolas, nós tenhamos tantas pessoas que crescem pela metade, às vezes que são bons intelectualmente, mas eles não aprendem a conviver, eles têm dificuldades em lidar com suas próprias emoções, eles não sabem lidar com valores, com a ética. Então, essa aprendizagem integral, ela é um processo que ele é complexo, ele vai evoluindo e ele vai se tornando mais desafiador ao longo da vida. Então, se algo eu aprendi de tudo nessas décadas que estou no ensino, é que quando eu aprendo com os estudantes, eu aprendo muito junto. E quanto mais eu aprendo, mais eu ajudo a aprender. E quando eu faço esse processo com alguma intencionalidade, quando eu tento tornar visível como é que eu vou aprendendo, e eu percebo uma evolução no meu comportamento, no meu olhar, na visão integradora do mundo, isso me traz muito mais alegria, equilíbrio, maturidade. E isso é um processo que você vai conquistando ao longo da vida e que nem todos conseguem. Isso é uma pena, porque está disponível para todos. Isso acho que a complexidade do mundo atual, do mundo que a gente está vivendo agora, não só do ponto de vista digital, mas também da violência que bate à porta das pessoas, da incompreensão, né? A questão de educar para a compreensão, né? Como vários pensadores de educação já falaram. O senhor acha que isso também traz um desafio a mais para não só para quem aprende, mas também para os educadores? Eles se veem meio que focados e sem achar um caminho fácil para ajudar as outras pessoas a aprenderem? Essa complexidade, a questão da complexidade desse mundo. É complexo. Quando eu falei que a educação, fundamentalmente, são as mesmas questões, mas que elas vão mudando, talvez, de complexidade. E eu vejo hoje os desafios que tem um educador, primeiro, em dar conta de formar alunos, formar estudantes num mundo tão que evolui tão rapidamente. Muda muito, né? As coisas mudam da noite para o dia. Como organizar currículos que sejam estimulantes, em que os alunos possam fazer escolhas e não simplesmente ficar meio escravos de modelos prontos. Então, nós estamos num período de transição, de caminhar para outras propostas de educação que façam sentido para crianças e jovens, para todos. Então, mas estamos ainda numa construção. Há alguns grupos que já estão um pouco mais avançados, que já tem uma escola mais interessante, mas a maioria ainda está meio preso a um modelo mental muito conteudista, muito centrado no professor.
E esse modelo realmente ele está evoluindo e mudando. E o professor ele está tendo que ir mudando seu modelo mental no qual foi educado e ainda sem muita experiência fazer essa experimentação de novos modelos e num mundo complexo, com plataformas novas, com experiências novas. Então, é, é fascinante do ponto de vista de possibilidades, porque nós temos que redesenhar as formas de ensinar e de aprender, Uhum. E isso são oportunidades, mas ao mesmo tempo são desafios para muitos que estavam acostumados a ter uma lógica de um pouco da repetição, da previsibilidade. Então, o educador a gente tem que arriscar mais e isso é um pouco assustador para os educadores mais convencionais. Com certeza. Quando eu vejo hoje, algumas pessoas conversam comigo, eu trago essas perguntas para Conversas Transformadoras. Né? Quando um comentário que um amigo meu fez comigo outro dia, que quando você tem que aprender alguma coisa hoje, uma coisa nova, o que quer que seja equação de segundo grau, ou seja, como fazer uma sopa, por exemplo, né? Dificilmente as pessoas pensam numa instituição educacional para isso, hoje. Hoje, quando você tem que aprender uma coisa, segundo esse meu amigo, você tem vários mecanismos digitais disponíveis para você aprender instantaneamente enquanto você está vivendo. Isso traz um desafio novo para o papel da escola e do professor, já que essa cabeça, essa mentalidade desse aprendiz, desse que aprende no decorrer da vida, a forma como ele recorre aos modelos de aprendizagem está mudando. Você acha que o papel da escola e do professor tem que mudar radicalmente? Não só do professor, né? O senhor colocou o professor. Sim. A da escola é aquela caixinha, né, onde a pessoa ia lá para a escola, fazia o processo de aprendizagem, depois ele voltava para a vida dele normal. Uhum. Como é que muda esse papel dessa escola e desse professor na sua visão? Bom, é toda a mudança de um sistema, de um ecossistema. Não? Quando falo professor, porque é a parte mais visível, mas é a mudança de gestão, mudança do desenho, do design, das metodologias, da avaliação, da relação com o mundo. Então, quando teu amigo diz que você pode aprender, no fundo, buscando, pesquisando na internet, indo no YouTube, buscando, isso é verdade, mas qual é o papel da escola? É te preparar para isso, preparar para saber pesquisar, te preparar para saber entender o mundo, saber avaliar, e saber se expressar. Então, a escola ela ajuda a desenvolver as competências básicas, as competências básicas de organizar a relação com o conhecimento, com a vida, com o mundo, para conhecer-te. E claro, a escola depois também vai agregando camadas, mas você pode, uma vez que você tem essas competências básicas, você pode avançar muito por sua conta. Então, depois que você sabe pesquisar e comparar, você pode continuar. Se você tem curiosidade, você pode ir por si mesmo muito e não depender só da escola. Mas o papel fundamental da escola é de ser uma grande iniciação ao mundo, iniciação a entender, a tornar visível os processos, então, a organizar o caos, a encontrar algum significado, a encontrar também alguns exemplos. Então, é uma espécie de grande pontapé, que a partir daí você pode caminhar depois de outras formas. Mas se você deixa uma criança pequena só em contato, por exemplo, com as redes sociais, provavelmente ela vai ter dificuldade em sair do nível mais do lúdico, do nível de um pouco do entretenimento e entender tudo o que está por trás aí, que tem que ser desvendado. O desafio realmente
essa juventude, as crianças, principalmente as crianças e adolescentes, de se desconectar só da diversão que está disponível ali, isso em larga escala para eles, independente do nível social, é grande. E parece que acaba sendo a oposição. No meu tempo era a bola, né? Era o futebol. Era você ou ia para a sala de aula ou ia para o futebol, e a gente ficava com essa... Uhum. Mas eram Dilema. espaços, era esse dilema, mas eram espaços bem divididos. E a escola ainda tinha aquela função, tipo assim, a enciclopédia Barça estava dentro da escola, né? A escola era a enciclopédia do mundo, era como você enxergava o mundo, com pouco acesso, com pouca informação que vinha da televisão, que a gente já via com uma certa desconfiança. Então, quando veio esse mundo e mudou esse negócio, eu acho que o senhor colocou que estamos num momento de inflexão, ou seja, nós vínhamos mudando de determinada forma, só que agora não dá mais para ir mudando naqueles múltiplos incrementos, né? Ir mudando devagarinho, conforme experimentando, e olhando para o estágio do anterior e mudando. Agora a gente tem que, já que o momento é de inflexão, a gente tem que mudar também de uma forma mais rápida. E as pessoas têm um pouco de dificuldade, né, de conseguir mudar rápido. Eu sei. Ou mudar mais rápido. Esse é o dilema. Você aprende pelo amor e aprende pela dor. Você aprende... você vê que em muitos aspectos da vida, as pessoas não tiveram cursos. Você não teve curso de como acessar a um banco, pagar contas, mas você teve que ir aprendendo, porque tudo foi sendo organizado de forma que, se você domina o mundo digital, você tem imensas facilidades, tudo tem mais simples, você demora menos, você resolve de qualquer lugar. Então, há uma quase uma cobrança social para que você desenvolva múltiplas competências. Você quer ter uma vida profissional de sucesso, você tem que aprender sempre. Então, essa visão de você aprender só na escola, ou de você se certificar e ter o título, ela é insuficiente para você dar conta dessa complexidade de ser uma pessoa bem-sucedida do ponto de vista humano, do ponto de vista econômico, em todas as dimensões. Você tem que gostar de aprender e tem que gostar de aprender sempre. Então, se a escola consegue, junto com a família, trabalhar esse gosto por aprender e desenvolver essas competências básicas, como eu dizia antes, para saber ser um pesquisador, saber avaliar, ter um senso crítico e desenvolver as competências também humanas, saber conviver, se expressar. Você pode caminhar muito mais pelas suas próprias pernas. Então, essa visão de educação como um processo de aprender sempre ao longo da vida, todo mundo fala, mas nem todo mundo pratica. Então tem que ser algo que vai além do discurso. No discurso todo mundo fala que a educação é importante, que a educação transforma o país, mas boa parte das pessoas olha a educação como algo externo. Educação é algo que me afeta, mesmo que eu não seja um docente, um gestor. Qualquer pessoa é educadora, porque ela educa outras pessoas, e é educando porque está aprendendo e sendo ensinado por tudo, pela vida, pelos que estão ao lado. Então, todos aprendemos, só que alguns não fazem essa aprendizagem mais visível, mais intencional, e eles se perdem um pouco na rapidez do dia a dia, na quantidade de atividades que precisamos realizar. A gente perde esse tempo da reflexão, o tempo do olhar, o tempo do planejar, o tempo de avaliar.
que são fundamentais, para evoluir. Então, a educação você vê pelos frutos. Você vê se uma pessoa aprendeu, você vê pela forma como ele atua. Tem pessoas que aprenderam muito, são pós-doutores em determinadas áreas, são uma sumidade em algumas áreas de conhecimento. Mas às vezes não aprenderam a conviver, são pessoas invejosas, não sabem lidar com uma pessoa ao lado, não sabem lidar com filhos. Então, a educação ela tem que equilibrar essas várias dimensões, intelectual, emocional, ética, e isso não é trivial, não é fácil, principalmente pôr em prática. Você vê uma pessoa que aprendeu, quando ela vai evoluindo, vai sendo uma pessoa mais aberta, mais humana, mais equilibrada, no sentido de tenta juntar as coisas da melhor forma possível. Uma pessoa que é confiável, uma pessoa que expressa bondade. Para mim, o grau supremo de aprendizagem se expressa na ética. Quando você é uma pessoa que é boa, uma pessoa que tem empatia, uma pessoa que se preocupa com os demais, que tem sensibilidade, você aprendeu a compreender também você mesmo, a compreender os outros, a compreender a fragilidade de todos, a tentar fazer o possível para você viver uma vida interessante, com significado, e conviver com as pessoas que estão ao teu lado de uma forma também que eles se sintam que melhoram com o estar junto com você. Nossa, poderíamos encerrar aqui essa conversa, porque teria sido já maravilhoso. Moran, que mensagem, que visão interessante, né, do que é efetivamente mostrar que você realmente aprendeu. É essa maturidade, é essa consciência. Agora, tenho ainda mais uma pergunta para você, que trabalhou muito e trabalha intensamente com metodologias ativas, né, que eu queria entender e pergunto para você como está o estado hoje das metodologias ativas no Brasil e no mundo, face a transformação da própria educação, a massificação do uso dos recursos digitais. Eu sei que você também tem uma longa experiência também nas metodologias ativas com o uso de tecnologias. Como é que está esse estágio atual das metodologias ativas no Brasil e no mundo, na sua visão, Moran? Há uma consciência cada vez maior de que metodologia ativa não é só estratégia, não é só técnicas para encantar o aluno, que também o são, mas ela é uma concepção filosófica que está por trás de que, aprendendo através da experiência e da reflexão, com a mediação de alguém também, avançamos muito mais. Então, a metodologia ativa é esse conjunto que começa nas estratégias, mas que por trás tem uma filosofia e tem a ciência de como aprendemos. Nós aprendemos de muitas formas, mas nós aprendemos principalmente através da experiência vivida e refletida. Então, quando reproduzimos isso, seja na escola, quando fazemos com que o aluno não simplesmente olhe e ouça, mas ele também vivencie e reflita sobre o que ele vivenciou, nós estamos num caminho que está de acordo com a ciência, a neurociência, a psicologia, as ciências da educação, então, de como funciona o nosso cérebro. Então, nós temos muitas, vamos dizer assim, provas científicas de que aprender ativamente, coloco ativa e reflexivamente, senão seria só ativismo,
Ele Uhum. é um caminho indispensável. Antes fazíamos isso, mas não tínhamos tanta consciência teórica. Hoje temos educadores, cientistas que nos mostram que esse é o caminho para que todas as pessoas aprendam. As escolas estão nesse movimento de transformação, algumas mais avançadas, outras menos, mas ninguém nega a importância das metodologias ativas, do uso também do digital como um elemento que faz parte da vida, então, da aprendizagem vivida, assim, no sentido amplo, mas há uma distância um pouco entre a filosofia e depois a prática educacional, ainda Uhum. entre o discurso, em que todos de alguma forma coincidimos, e depois a prática de como organizamos isso, ainda há um gap. E aí é que estamos trabalhando, na verdade, todos estamos empenhados, secretarias de educação, da educação pública, na educação privada, Mas você acha que básica, isso tem superior, avançado? Você mas está enxerga que isso tem avançando. avançado? Tem avançado, mas claro, quem é, a gente gostaria que tudo fosse mais rápido e que houvesse também mais investimentos tanto na formação, na valorização docente. Tem Sem dúvida. muitas questões na infraestrutura, que um professor não precisasse trabalhar em 3 ou 4 lugares para ter um salário decente. Então, há questões também que são Estruturais, né? estruturais em que estamos falhando. Houve um corte bastante grande de verbas na educação pública, Na principalmente pesquisa. superior, na pesquisa. Esses últimos anos têm sido um pouco trágicos do ponto de vista de políticas públicas. Então, temos ainda muito que trabalhar institucionalmente, assim, politicamente, pensar as metodologias também como um conceito institucional da escola como um todo, e não só de cada professor, Uhum. e sabemos que há um grande caminho, ainda falta muito, mas estamos no movimento, a consciência é maior hoje, depois também desses 2 anos De Covid, ela ajudou, né? de que ajudou, de que ainda temos, apesar da desigualdade, do que falta, temos que caminhar mais rápido. As crianças hoje também não aguentam aquele professor mais convencional. Então, há um caminhar. É mais lento do que gostaríamos? Sim. Vai demorar? Sim. Mas é como um elefante, é paquidérmico, o esforço é muito grande. A gente é um esforço mundial em todos os países, e o Brasil também é enorme, e avançamos, alguns avançam, outros vão um pouquinho mais devagar, mas o movimento em si, onde tudo aponta, realmente ir renovando, ir caminhando de modelos muito prontos, muito conteudistas, para Uhum. trabalhar conteúdos também, mas dentro de uma visão mais de conteúdos em ação, conteúdos mais vivenciados, trabalhar com bastantes projetos, trabalhar com jogos, trabalhar com várias aproximações, vamos dizer assim, várias formas, eh, e, e que adaptados a cada faixa etária de cada um, ao nível de autonomia que tem. Uhum. Falta muito, mas eu tenho esperança assim, de que avancemos um pouco mais rapidamente a partir de agora. Também, Uhum. não estamos no melhor dos momentos no Brasil, uma crise econômica, política, estamos num momento de guerra, também é um É. pouco triste, né, o momento que estamos falando aí, Pensar que a mas gente a está gente voltando para esse tipo de situação, também, né? Impressionante. mas parece um pouco assim um contrassenso, mas a gente sabe que o ser humano, como você falou no começo, ele é complexo, ele se perde, e nós estamos, a história não é linear,
Não é. Então, a gente avança e retrocede e retoma. E eu sei que esse período difícil que nós estamos, ele vai ser superado. Nós vamos entrar em um outro período, um outro tempo de uma maior volta a valorizar a educação na prática, com políticas assim, consistentes e maior valorização de todos. Mas é um Legal. processo que creio, eu sou otimista dentro do realismo onde eu vivo esse momento. Que Falando, é a saída que temos. falando de esperança, que o senhor falou agora há pouco, otimismo e realismo, como é, minha última pergunta para você, professor, como é que você vê o futuro? Tipo assim, você está vendo esse movimento social, você está vendo o avançar e o regredir, você está vendo a tecnologia, se fala muito agora de metaverso, de outras possibilidades tecnológicas que são ainda mais complexas, mas como é que você vê o futuro em 5, 10 anos? Tipo assim, que discurso você falaria para o professor que vai te ouvir daqui a 5, 10 anos, e esse professor vai ouvir, pô, esse professor falou 5, 10 anos atrás, e olha como realmente o que ele falou, sendo otimista, realista, esperançoso, como é que o professor José Manuel Moran vê o futuro Olha, hoje? eu vejo que o bom educador, o educador que ele vai se transformando, ele vai desenvolvendo as competências tanto profissionais como pessoais e também as tecnológicas, digitais, ele vai ser peça-chave desse processo de transformação. Bom Legal. gestor, bom professor. Então, teremos tecnologias, vamos ter robôs, uma parte do ensino ele vai estar aí nas plataformas adaptativas e personalizadas. Ok, tudo isso vai avançar e vai ser importante. Nós teremos a inteligência artificial avaliando um pouco como está cada um, mas sempre o diferencial, aquilo que vai agregar valor, o que vai trazer assim um salto enorme, sempre será o grande educador, a pessoa que é inspiradora, a pessoa que tem essa que cria ambientes de acolhimento que ao estar com eles você diz vale a pena, seja no falar com ele, com este professor, estar com ele, seja numa sala de aula, no laboratório, num encontro virtual, num espaço de tutoria, de mentoria. Um grande professor, quer dizer, aquele professor humanista, ele é essencial. O professor que trabalha muito assim, focado em receitas, em sequências didáticas previsíveis, esse sim vai ser substituído pelas plataformas. Mas o professor criador, empreendedor, humanista, ele vai ser essencial, tanto para educar crianças, jovens, adultos, dentro e fora da escola. Talvez é a profissão mais necessária no futuro. Maravilha. Um professor como o professor José Moran. Generoso, reflexivo, que traz para as pessoas, e acolhedor também, um professor que acolhe as pessoas para o aprender. Então, professor, somos extremamente gratos com suas palavras, com seu pensamento. Esperamos que, através do projeto Conversas Transformadoras, a sua voz se reflita e reverbere em vários contextos de professores, de educadores, de pais e de aprendizes também, ao longo dos anos, para que a gente possa ter o seu conhecimento, a sua sabedoria entregue de forma adequada para as pessoas, para que elas consigam enxergar o valor do aprender, que o senhor muito bem colocou, quando a pessoa realmente aprendeu, é quando ela sabe conviver, é quando ela sabe ajudar o outro, quando ela enxerga eticamente o bem comum e trabalha nesse bem comum
como você sempre fez em todas as nossas interações. É impressionante que você não fala, não é só discurso, é uma prática de anos que eu conheço o professor José Moran. Obrigado. Obrigado. E o nosso Conversas Transformadoras está ficando por aqui, pessoal. Agradeço o professor José Moran, e você pode ter acesso ao nosso acervo de conversas e outros conteúdos no site do Instituto Significare. Para isso, você pode acessar www.significare.org.br. Obrigado, professor Moran, e obrigado a todos que estiveram conosco aprendendo hoje aqui no Conversas Transformadoras. Obrigado, Robson. Obrigado a todos.